Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu espero que vocês estejam ansiosos para continuarmos a falar sobre o volume 2 de Reforma e Política. Como eu havia terminado no vídeo anterior, nós estamos na segunda parte do segundo capítulo do segundo volume de Reforma e Política. O artigo é de autoria de Klaus Schwab e se chama A Recepção da Teologia Luterana na Distinção dos Dois Reinos no Horizonte da Relação entre Igreja e Política. Observações e reflexões a partir do contexto da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, igreja da qual eu sou um membro desde que eu era pequeno, né? Eu nasci em berço luterano e lá estou frequentando ativamente desde sempre. Agora nós vamos falar então sobre essas recepções, algumas bem positivas, outras nem um pouco positivas, mas eu vou comentando cada uma delas, tá? A primeira delas é de um autor chamado Rolf Schönemann. Desculpa se a minha pronúncia em alemão é ruim, eu não sei falar em alemão, mas eu sei que tem uma crase ali, então tem som de I, né? Schönemann, deve ser alguma coisa nesse sentido. E esse cara, então, é especificado aqui, é exposto a essa recepção dele, da ideia de dois reinos de Lutero. E eu não quero comentar muito a respeito dessa recepção dele, mas tem uma coisa que me chamou a atenção e está lá na página 48, sobre o período do regime militar aqui no Brasil, né? E como é que a IECLB reagiu diante disso também. E então está escrito aqui: o presidente da IECLB na época, Kurt Gottschalk, as minhas pronúncias são horríveis. Por exemplo, chegou a afirmar que abre aspas, a ditadura militar preservou o país da ruína econômica e esforça-se por uma constituição democrática. Os relatórios sobre tortura são relatórios sensacionalistas. Eu não quero aqui entrar no mérito, né? O Klaus Schwab que ele está citando, né? O Schönemann, e o Schönemann em si ele está fazendo essa afirmação num aspecto de crítica. Está criticando essa posição do presidente, do então presidente da IECLB e dos membros da IECLB que na ocasião apoiaram o regime militar. Eu não quero entrar aqui no mérito se o Schönemann está com razão ou não, se o antigo presidente da IECLB estava com razão ou não, os membros, enfim. Esse é um tópico, né, que eu não vivi o regime militar, e teria que comer muito mais feijão e arroz no sentido de estudar a história do nosso país para poder falar com propriedade a respeito disso. Tudo que eu posso fazer hoje é confiar, é acreditar no testemunho daqueles que viveram o período, né, e podem contar então como era. É o máximo que eu posso fazer. Mas eu cito isso aqui porque para mim é uma curiosidade. Eu não conhecia essa posição da IECLB durante o período. Então isso para mim é uma novidade, uma curiosidade, portanto eu quero mencioná-lo, tá? Fica a critério de vocês se vão dar a razão para o então presidente da IECLB ou para o Rolf Schönemann. Depois disso, eu vou partir para a recepção do Walter Altmann, na página 54. O Walter Altmann, então, ele está um tanto em coerência, assim, não seria a palavra correta, coerência, está alinhado com a teologia da libertação, né, da Igreja Católica. Coisa que vocês devem saber, eu não sou nem um pouco chegado, né, não sou nem um pouco fã. E, de fato, eu tenho o Walter Altmann, né, no meu Facebook. Eu não o sigo, mas ele tá lá na lista de amigos, né? E realmente, se a gente abre o perfil dele, é política assim, né, de cima a baixo. E sempre uma política assim ao lado esquerda do espectro político, né? Então tá, né? O teólogo que acolheu de modo mais intenso e articulado esses impulsos
da teologia da libertação foi Walter Altmann, em quem encontramos uma releitura da doutrina dos dois reinos de Lutero na ótica das teologias da libertação. Tá? Um pouco depois, na página 55, o Klaus Schwab estará falando sobre secularização, então com base aqui no Walter Altmann, né? Embora Lutero talvez tenha aberto caminho para tal com a sua teologia, ele nunca pensou em secularização no âmbito político, no sentido moderno liberal de separação de igreja e Estado, o que só ocorreu com o iluminismo. E aqui, né, de fato, está correto, né? O Lutero ele sempre pensa nisso num regime de cristandade, né? Ele até coloca muito bem, né? Embora o Estado não esteja debaixo da eclesiologia, né, da igreja, mas não está livre de Deus, né? Não é autônomo em relação a Deus, né? Deus continua soberano sobre tudo e todos. Então, nesse sentido, né, eu dou razão, embora eu não concorde com quase mais nada com o Walter Altmann, né? Depois vamos para um outro sujeito chamado Günther Wolff. Wolff deve ser em alemão. Páginas 62 e 63. Esse cara ele é chamado de Pastor Lobo, por causa do sobrenome, né? Em alemão isso significa lobo, assim como em inglês também, Wolf é lobo. E eu nem estou fazendo nenhuma piada aqui com pele de cordeiro, nem nada disso aí, tá? Não coloquem palavras na minha boca. E esse cara, se me permitem ser sincero, na minha opinião, ele tem uma das piores recepções que nós tivemos aí ao longo da história da nossa ISLB, tá? Na página, então, 62 e 63. Seu texto foi produzido com a intenção de fomentar a reflexão dos pastores que se identificam com a PPL, Pastoral Popular Luterana, que é o movimento luterano dos pastores e pastoras identificados com a teologia da libertação latino-americana. Um pouquinho depois, segundo Wolff, evangelho é subversão, religião é manutenção do sistema opressivo. E isso explica a situação da ISLB, onde a religião se sobrepõe ao evangelho, resultando no fato de que o nosso culto não muda as pessoas e nem as faz se engajar na luta para a transformação de nossa realidade a partir do movimento popular, sindical, ecológico e luta político-partidária de esquerda. Poxa, e bem que estão tentando, né? Bem que estão tentando, ó. Estamos de olho nisso aí. Vocês acham que a gente tá dormindo? Estamos não. Tá? Então, cara, enfim. Página 65. Wolff critica os movimentos da ISLB como o movimento encontrão. Aqui eu vou fazer um parênteses. A ISLB, né, para você assim, que não está inteirado em como é o sistema, né, talvez você não é luterano, né, de alguma outra igreja, ou nem tem uma igreja, na ISLB, que é então a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nós temos alguns movimentos dentro dela, né, como a PPL, que é uma ala assim, bem progressista, né, bem à esquerda do espectro político, e temos também outros movimentos, como o Movimento Encontrão, que ele menciona aqui, e também a MEU, que é a Missão Evangélica União Cristã, que essa também eu então faço parte, né? Eu sou luterano e meucano desde sempre, que é a ala assim, pietista da Igreja Luterana, né? A MEU. Então há esses braços, né, essas alas diferenciadas dentro do mesmo guarda-chuva da ISLB, tá? É sobre isso então que o Wolff aqui está falando. Como então o movimento Encontrão, que por ter um projeto
abre aspas, conservador e mantenedor do sistema capitalista, e que não apoia o engajamento do movimento popular e não sonha com uma nova sociedade não capitalista. Apenas fortalece a igreja como o aparelho ideológico do Estado comandado pelos capitalistas. Olha a linguagem do cara, é totalmente assim, né? Guerra de classes, né? E revolta do proletariado, esse tipo de coisa. Então, cara, uma das piores recepções aqui que tivemos na ISLB, no meu ver, né? Depois ele menciona então aqui a PPL, também com um pouco mais de detalhes, né? A Pastoral Popular Luterana, está bem ligada assim, teológica e ideologicamente com a teologia da libertação também, né? Tem bastante disso na ISLB, né? Eu preciso confessar que realmente há, né? A gente às vezes se estranha entre nós por conta disso. Também menciona aqui depois o CONIC, que teve aí uma polêmica há não muito tempo, está até rolando uma petição entre os luteranos para que haja o desligamento da ISLB em relação ao CONIC. CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Então não é uma ala dentro da ISLB, mas sim um leque maior do qual a ISLB faz parte. Tá? É um conselho então nacional. Mas é um conselho assim que também está bem à esquerda no espectro político, né? Fica com essas questões de minorias, de LGBT, né? Na ocasião do impeachment da Dilma, né? Reagiu ao golpe, né? Esse tipo de coisa, né? Então há aí essa petição dos luteranos mais conservadores, como eu, de que haja então o desligamento da ISLB em relação ao CONIC, porque a gente entende que a CONIC perdeu-se no caminho, né? Não representa mais um evangelho saudável. Depois vai mencionar aqui também então, o movimento Encontrão, que eu já mencionei. O movimento Encontrão ele é um pouco mais influenciado não pela teologia da libertação, mas é também pela missão integral, que é quase que a versão evangélica da teologia da libertação. Então há algumas críticas também em relação a eles, né? Eles dão umas... Enfim. Tá, deixa pra lá. Mas me chama a atenção nessa parte aqui sobre a missão, sobre o movimento Encontrão, que na página 79 há uma nota de rodapé onde menciona-se também as críticas à missão integral e teologia da libertação e tudo mais por parte de pessoas, acredito eu, ligadas ali ao movimento Encontrão. Aqui o que ele menciona é um tal de Sérgio Franco, que está num livro que foi editado pelo Waldir Steuernagel, que é um cara então que está bem ligado ao movimento Encontrão. E na crítica do Franco, então, ele diz o seguinte: além dos problemas com o marxismo na área econômica, histórica e, sobretudo, espiritual, a fé cristã tornar-se-ia presa de uma ilusão que pretende construir na história o reino de Deus. Este não pode ser identificado com nenhum sistema político, sociopolítico. Cara, é uma crítica certeira aqui ao meu ver, né? Realmente, nós não podemos ter essa utopia de construir o reino de Deus aqui na Terra. A gente vive de acordo com os valores do reino de Deus, né? Tudo bem, mas nós não somos utópicos, né? A gente espera o escatum, a escatologia, o apocalipse, o fim dos tempos, quando Cristo vem e institui o seu reino. Então, sim, ele vem estar na sua plenitude no meio de nós. Ali há o reino de Deus em sua plenitude. Antes disso, é pura utopia e nós não acreditamos nisso. Então, aqui, uma crítica certeira do Sérgio Franco, ao meu ver. E aí, agora sim, ele vai falar também sobre a MEUC, a Missão Evangélica União Cristã, que eu também faço parte. E aqui, muito legal, que ele menciona o seguinte, para minha alegria: a postura geral predominante em questões de fé e política foi historicamente mais conservadora.
tendo a instituição por praxe não se posicionar oficialmente, mas deixar o assunto ao fórum da liberdade e da responsabilidade individual. E de fato, eu, enquanto luterano e meucano, me identifico realmente com o conservadorismo e não com o progressismo. Talvez aqui eu até deva enfatizar e sublinhar o fato de que todas as minhas opiniões que eu exponho aqui nas resenhas, elas não são de forma alguma em nome da ISLB, em nome da Melk, né? Eu falo em nome de mim mesmo, de Asniel Krause, que é membro da ISLB, que é membro da Melk, que tem ali os seus papéis, as suas responsabilidades, mas de forma alguma as minhas opiniões pessoais aqui expostas são uma posição oficial de nenhuma das instituições, tá? Então, só para que fique claro também essa distinção, né? Só para título assim de esclarecimento mesmo. Página 85, o Klaus Schwammer vai mencionar também a questão da teologia pública. É um termo um pouco mais recente, a gente não usava até uns tempos atrás, e que para mim particularmente remete mais à escola holandesa, né, do Abraham Kuyper, do Herman Doivert, que parece que eles trabalham mais, talvez pelo meu estilo de leitura, né, é o que eu tenho acompanhado um pouco mais, e talvez por isso daí me remete mais a essa escola holandesa, então, de teologia, né, a teologia pública. Aqui ele vai partir mais de ideias dentro da ISLB, que até então não estava tão integrado, por assim dizer. E ainda não estou, porque foi bem pouquinho, né, o conteúdo sobre teologia pública. Após isso, ele vai mencionar então algumas cartas pastorais, também declarações oficiais da ISLB, né, a nível de presidência. E quanto a isso, eu quero mencionar alguns pontos. O primeiro deles lá na página 94. A partir da teologia luterana, entende-se que Deus tem o Estado como um instrumento de ação no mundo. Deus coloca a seus serviços governos e instituições independentemente de sua orientação religiosa, mesmo que, ao longo do tempo, tenha havido uma mudança nas estruturas políticas e em sua representação. O Estado torna-se insubstituível. A sua superação dar-se-á somente quando a lei estiver inscrita no coração das pessoas, conforme Ezequiel 36:6, e quando Deus habitar no meio do seu povo, conforme Apocalipse 21:3 seguintes. Ou seja, eu gostei disso aqui porque dá uma boa cortada nas questões utópicas, né, de querer ter o reino aqui e agora, né, essa visão utópica da possibilidade de um mundo perfeito aqui. Né? A gente só encontra isso, então, na escatologia final, no escatum. Também na página 95. Não cabe à igreja dirigir o processo político, nem de favorecer determinados candidatos ou partidos. Importante ressaltar isso. É sua tarefa, isso sim, contribuir para a formação de uma consciência política responsável, capaz de avaliar a qualidade das propostas partidárias. A fim de conseguir esse objetivo, é desnecessário, sim, desaconselhável que o discurso pastoral tenha por conteúdo expresso e repetitivo os temas das campanhas eleitorais. Isso aqui é importante ressaltar, porque também nesse sentido houve bastante polêmicas, né, de pastores que nomeiam candidatos, que nomeiam figuras políticas assim de destaque, ou outros que no meio de orações colocam aqueles slogans políticos que viram um slogan mesmo, né, que você já assimila, já liga com determinada figura política, né? Isso tem acontecido e é lamentável, portanto é muito bacana esse tipo de posicionamento oficial da ISLB.
Daí nós vamos para uma outra nota de rodapé que me chamou a atenção, que está na página 114. Sobre conflitos, então, de membresia com liderança pastoral. Conflitos também foram registrados por conta da própria constituição social da membresia da ISLB, onde a classe média das lideranças leigas, predominantemente nas comunidades ditas tradicionais, assumiram muito mais opções políticas à direita do que de esquerda, causando um descompasso entre aquilo que era proposto, muitas vezes apenas nos bastidores, por muitos ministros mais vinculados politicamente à esquerda e membros leigos e ministros mais à direita. E de fato é uma coisa que a gente realmente observa, né? Muita liderança pastoral, muita gente que está ligada assim ao topo, né, da cadeia hierárquica da igreja, aparentemente mais alinhados à esquerda do espectro político, enquanto a gente vai ter a membresia, cara, esmagadoramente conservadora, né? Isso eu tenho notado e comentado há tempos, já com os amigos e com algumas pessoas que a gente conversa a esse respeito, né? Isso é nítido, isso é observável facilmente, né? Há essa diferença às vezes, né? E por último, ainda a respeito desse capítulo, depois nós vamos ter ainda os outros capítulos que eu vou deixar para um terceiro vídeo por conta do tempo, mas vamos ainda para a página 137 antes disso. Tá? De um lado, há alas, talvez as mais evangelicais e pietistas, que seria o caso então do movimento Encontrão e da Melk, que eu faço parte, que anunciam lei e evangelho, mas a lei unilateralmente em seu uso teológico, e que realmente eu enfatizo, né? Aqui nos vídeos ele já apareceu algumas vezes. Esqueceram da lei em seu uso político, e assim contribuíram para que cristãos não se misturassem com política e questões sociais. Houve preocupação com a salvação, mas desleixo com as questões terrenas do mundo e do bem-estar social que Deus criou e quer manter até a volta de Cristo, que são a implicação prática da salvação. De outro lado, há alas mais libertárias que anunciaram lei e evangelho, mas a lei unilateralmente em seu uso político, com temor de cair no moralismo e no legalismo, desleixaram o claro anúncio da lei em seu uso teológico de lado e conceberam o chamado ao arrependimento unilateralmente quanto à sua dimensão política. Seus discursos tornaram-se em vários momentos unilateralmente socializantes e politizantes e descambaram para uma espécie de neolegalismo e até coercitivismo político. Em nome da rejeição do moralismo, se tornaram em moralistas políticos. Em nome da liberdade, também política, suprimiu-se a liberdade, também política, alheia. Sufocou-se e tolheu-se a liberdade em nome da liberdade. Suprimiu-se a tolerância para com os politicamente diferentes em nome da tolerância e do discurso do politicamente correto. Interessante isso daqui, né? A intolerância dos tolerantes. É engraçado isso. Isso vai aparecer de novo no próximo vídeo, que vai tratar então sobre os dois últimos capítulos do segundo volume de Reforma e Política. Eu espero vocês e até lá!